então, ao processo de defesa do doutorado do aluno Maurício Silveira. Eu vou deixar o Maurício falar o nome. Eu queria nominar, então, a banca, que é composta pelo professor Márcio Muniz, da UNB, Dr. Luiz Guilherme, do DENIT, professor Silvio e Lucas, da UFSM, e o trabalho foi coorientado pelo professor David da Silva Pereira e orientado por mim, que sou o presidente dessa sessão. O Maurício, então, ele tem 50 minutos para fazer a apresentação do trabalho. Depois nós temos a fase da arguição, que é livre, não tem tempo. A gente começa sempre pelos professores mais externos, depois faz essa rodada e depois faz uma reunião privada para deliberar sobre a aprovação ou não do candidato. Então, Maurício, eu vou passar a palavra para ti. Pessoal, eu estou com o WhatsApp aqui no celular. Se alguém tiver algum problema de conexão, pode me chamar, a gente para e volta e tal, e organiza aqui, tá? Então, Maurício, a palavra está contigo. Mais uma vez, eu agradeço a presença da banca e damos sequência ao processo. Contigo, Maurício. Obrigado, professor. Bom dia a todos, então. Meu nome é Maurício Silveira dos Santos e eu vou apresentar a defesa da minha tese intitulada Análise do desempenho à fadiga de pavimentos asfálticos com ligantes convencionais, com ligante convencional e modificado em trechos experimentais no Rio Grande do Sul. A minha tese, então, foi orientada pelo professor Luciano e co-orientada pelo professor David. Eu gostaria de antemão já de agradecer a presença dos membros da banca, né, e a disponibilidade de ler o trabalho e fazer as suas considerações para a melhoria da pesquisa. Bom, a gente sabe que o desempenho de um pavimento asfáltico ele é muito dependente das condições climáticas onde ele está inserido, né, dos materiais que compõem esse pavimento asfáltico e do tráfego que vai solicitar esse pavimento. Para isso, é necessário, então, realizar pesquisas para potencializar, então, a durabilidade do desempenho desses materiais em pista. Para isso, devemos realizar, então, análises de laboratório e levantamentos de campo. Esses levantamentos de campo, tem inúmeros levantamentos que a gente pode fazer. Dentre eles é o levantamento de defeitos, que pode ser feito pela norma DENIT 433 e a norma DENIT 007. Com isso, a gente consegue fazer previsões de desempenho através de algumas metodologias, como a do Medina ou do SVCD, por exemplo. Mas nada impede que a gente possa utilizar nessas metodologias a utilização do HVS, que é uma ferramenta que nos auxilia a obtenção de dados de forma mais acelerada. Normalmente, a gente utiliza, então, o tráfego da via real, mas a utilização do HVS é uma ótima alternativa. Com isso, o meu trabalho ele tem como objetivo geral, então, avaliar em laboratório o comportamento mecânico de misturas asfálticas com diferentes tipos de ligante asfáltico e, em campo, o seu desempenho frente ao fenômeno de fadiga. Além disso, busca-se atualizar a função de transferência nacional utilizada no programa Medina a partir da inserção de segmentos experimentais implantados com materiais e condições representativas do estado do Rio Grande do Sul. Como objetivos específicos, temos avaliar em laboratório as misturas asfálticas feitas com CAP 5070, a MP 5575 e o AMP 6085, quanto ao fenômeno de fadiga, utilizando tanto a metodologia do Medina quanto o modelo SVCD, para as mostras feitas com misturas coletadas em pista e misturas replicadas em laboratório. O segundo objetivo específico, então, é avaliar em campo as misturas asfálticas quanto ao fenômeno de fadiga, feitas com os mesmos ligantes asfálticos, né, implantadas em trechos experimentais na BR-116, no estado do Rio Grande do Sul, utilizando o simulador de tráfego do tipo HVS e o tráfego real da via como forma de solicitação. Analisar também a correlação entre as curvas de trincamento obtida com o simulador de tráfego HVS, solicitada pelo tráfego real, simulação feita com Medina e a simulação feita com o programa LVCD. E, por fim, atualizar a função de transferência do Medina com dados adicionados provenientes dos trechos experimentais construídos com materiais e condições do estado do Rio Grande do Sul, com análise elástica de múltiplas camadas, considerando os ensaios de módulo de resiliência
e fadiga-tração por compressão diametral. A minha revisão bibliográfica, então, baseou-se basicamente em 3 tópicos principais, com a implantação dos trechos experimentais, o uso do simulador de tráfego e resultados que foram encontrados com o uso do HVS. O segundo item, então, foi a avaliação de fadiga de misturas asfálticas realizadas tanto em campo quanto em laboratório. E, por fim, a função de transferência, dando prioridade, então, para a função de transferência do método de dimensionamento nacional, o Medina. Partindo, então, para a metodologia da pesquisa, inicia-se, então, com planejamento com a implantação dos trechos experimentais na BR-116, em Barra do Ribeiro. Esses trechos eles foram divididos em 3 segmentos experimentais, o segmento A, B e C, que eu vou comentar cada um deles mais à frente. Durante a execução desses trechos experimentais foram feitas, então, a coleta dos materiais em campo, para posteriormente realizar os ensaios laboratoriais. Após a sua execução, foi disponibilizado, então, pelo pessoal do DELITE e, através do projeto da UNB, o uso do HVS para avaliação desses pavimentos, e, posteriormente, a liberação da via ao tráfego, então, foi utilizado, foi feitos os levantamentos de campo com a solicitação do tráfego real. Com isso, conseguimos fazer, então, a comparação dos dados obtidos em campo, em laboratório, e as simulações feitas com o programa Medina e o LVCD, e, para finalizar, foi feita, então, a atualização da função de transferência nacional para a metodologia do Medina. Os trechos eles foram implementados na BR-116, próxima à cidade de Barra do Ribeiro, que fica a aproximadamente 60 quilômetros de Porto Alegre, divididos, então, em segmentos A, B e C. Nessa imagem, então, a gente tem uma vista aérea dos pavimentos, com os pontos de início e fim de cada um deles. Os trechos experimentais, então, eles foram executados, todos eles, com as camadas inferiores idênticas, né? Buscou-se utilizar o mesmo material para todas as camadas, variando apenas as camadas de revestimento. Eu vou começar pelo segmento C, que foi o segmento definido em projeto, né? O projeto da via da 116. Esse segmento, ele tem nas camadas de revestimento a divisão em 3 camadas de misturas asfálticas, 2 camadas inferiores de binder, feita com ligante UMP 5575, e uma camada superior feita com ligante UMP 6085, tá? Essas camadas, então, eram para ter 5 centímetros cada uma dessas inferiores e 4 a superior. Após a sua execução, então, a gente tirou algumas amostras e verificou que essa camada inferior ficou com 5,7, essa ficou com 4,6 e a camada superior com 4,8. Esses valores foram utilizados posteriormente para fazer as retroanálises que a gente obteve com FWD, as deflexões. Os segmentos A e B, eles foram reduzidas as suas espessuras de revestimento, justamente para a gente tentar acelerar o processo de trincamento e a obtenção de dados de forma mais rápida. Então, a gente alterou também o tipo de ligante asfáltico utilizado nelas, para poder avaliar diferentes tipos de ligante asfáltico. No segmento A, utilizou o CAP 5070, que é um dos ligantes convencionais mais utilizados que a gente tem. Ela foi definida como uma espessura de 5 centímetros, aproximadamente, e ficou, então, com uma espessura final de 5,7. E no revestimento do segmento B, foi utilizado o MP 6085, também com 5 centímetros de espessura, e após a sua execução ficou com uma espessura de 5,3 centímetros. Todo o controle tecnológico das camadas foi feito controle tecnológico e liberação das camadas foi feito pela empresa responsável pela fiscalização, né? Então, na camada de subleito, para não ter alteração do tipo de material, foi removido aproximadamente 60 centímetros de espessura e substituído por um material da jazida próxima às margens da BR-116, no quilômetro 351. Esse material ele foi
foi avaliado, né, foi estudado por Ben e outros 2024, onde conseguiu-se, então, a classificação pelo HRB como um solo silto arenoso. Além disso, os autores fizeram toda a classificação pelo MCT e encontraram a classificação como um solo LG'. Os autores também encontraram os coeficientes de regressão para módulo de resiliência e deformação permanente, que foram utilizados posteriormente para as simulações. Na subbase, o material foi proveniente da jazida que ficava nas instalações, então, do 1º Batalhão Ferroviário Guaíba. Tá? Esse material ele foi enquadrado na faixa 1 da especificação de serviço do projeto executivo. A subbase foi uma brita graduada simples, essa proveniente de uma jazida do município de Eldorado do Sul, enquadrada na faixa A da norma DENIT 141. Esse material ele serviu como estudo da tese de Sagrilo, 2024, e em sua tese a autora também encontrou os valores de coeficiente de regressão para módulo de resiliência e deformação permanente. Para os revestimentos asfálticos, todas as misturas elas tiveram os seus agregados também provenientes da jazida do 1º Batalhão Ferroviário Guaíba. Esse material para o revestimento do segmento A, ele foi enquadrado na faixa C da norma DENIT 031 e foi feita todas as análises de características dos materiais. Como eu falei anteriormente, o segmento A ele foi feito, então, com o ligante, o CAP 5070. A outra mistura utilizada foi com o ligante AMP 6085, como eu falei anteriormente, então, no segmento B, aquela única camada, e no segmento C, a camada superior. Essa mistura, ela também foi enquadrada na faixa C da norma DENIT 031, e como os materiais eram os mesmos, as características dos agregados eram as mesmas. A outra mistura utilizada, então, no segmento C foi com o ligante AMP 5575. Essas misturas das duas camadas inferiores de binder, elas foram enquadradas na faixa B da norma DENIT 031, então com um material um pouco mais graúdo. Em relação à metodologia de ensaios laboratoriais, a parte mecânica das misturas, foi realizado, então, os ensaios de resiliência de módulo de resiliência, resistência à tração por compressão diametral, módulo complexo, fadiga à tração por compressão diametral e fadiga à tração compressão. Em campo, inicialmente, então, começamos com o HVS, implementado nos 3 segmentos experimentais, sendo que no segmento A iniciou-se no dia 24 de março a sua execução, permanecendo no local por aproximadamente 23 dias. Inicialmente, a gente não conhecia o equipamento, não sabia sua funcionalidade e como que o pavimento poderia se comportar. E como a gente queria avaliar o trincamento, a gente iniciou, então, a aplicação de carga com uma carga um pouco mais baixa do que o total que o equipamento conseguiria implementar. Então, a gente iniciou com a carga de 60 kN, ela ficou por aproximadamente 13 dias, aumentou a carga para 65 no semi-eixo, ela ficou por mais 3 dias, depois aumentou para 70 por 8 dias, e por fim a gente chegou na carga máxima do equipamento de 75 kN, permanecendo por 29 dias. O nosso objetivo era atingir pelo menos 30% de área trincada. Então, quando chegasse a isso, a gente tentou manter por um período maior para conseguir maiores valores de trincamento no pavimento, até que chegava a um ponto assim, a gente substituía ele de lugar. Então, ele ficou por 53 dias nesse segmento, totalizando um número de solicitações da USACE, então, de 1,83 vezes 10 na 7. Posteriormente, ele foi deslocado para o segmento B, iniciando, então, no dia 19 de maio de 2022 e permanecendo por 16 dias. Nesse segmento, a gente já começou com uma carga máxima que o equipamento conseguia aplicar, que foi de 75 kN. Isso totalizou, então, um número de solicitações da USACE de 7,23 vezes 10 na 6. Foi substituído para o segmento C, deslocado para o segmento C, e a partir do dia 7 de junho, ele iniciou as suas aplicações de carga ali também com 75 kN, permanecendo por 24 dias.
Nesses 3 trechos, a gente conseguiu pelo menos os 30% de área trincada avaliados com o equipamento. Esse equipamento, ele realizava um deslocamento longitudinal de 10 metros, mas eram removidos, não era contabilizado para análise do pavimento os 1,5 metro anterior e 1,5 metro posterior, justamente pelo processo de aceleração e desaceleração do equipamento. Então, a gente avaliava os 7 metros restantes ali da parte interior. Ele realizava também um deslocamento transversal, a via ali, de 79 centímetros, para abranger maior a área de contato do pavimento. O equipamento, ele era utilizado por aproximadamente 22 horas por dia, né? Ele ficava aplicando carga durante 22 horas do dia, as outras 2 horas do dia eram destinadas a levantamento de dados e manutenção do equipamento. Ele realizava também o seu deslocamento numa velocidade de aproximadamente 10 km por hora. Com os ensaios realizados com ele, né, a obtenção de dados foi de afundamento em trilha de roda com a treliça metálica, o levantamento de defeitos através dessa grelha, que a gente tem aqui de 1 metro por 1 metro, dividido em células de 10 por 10 centímetros, e a deflexão máxima através da viga Benkelman. No levantamento de campo, então, a gente conseguiu a contagem através de um contador automático localizado no quilômetro 351, cujos dados estavam, então, disponibilizados no Plano Nacional de Contagem de Tráfego. O PNCT, então, ele disponibiliza também a classe de veículos dividido conforme essa tabela que a gente tem aqui. Aqui, então, eu tenho a contagem média, né, dos anos de 2023 e 2024, que foi utilizado, então, para o cálculo do NUSASSI posteriormente. E nisso a gente encontrou também o fator de frota de 0,374, fator de distribuição da pista externa de 0,339, fator de veículo de 11,502 e uma taxa de crescimento por ano de 5,54%. Anteriormente à abertura da via ao tráfego, a gente fez o levantamento de deflexão com o FWD, para posteriormente realizar a retroanálise e encontrar os módulos de resiliência para cada uma das camadas, tanto para a metodologia do Medina quanto do LVCD. Além disso, foi realizado os levantamentos de ATR com a treliça metálica, os levantamentos de defeito utilizando as normativas, as especificações da norma DENIT 007 e a norma DENIT 433. Foi feito também o levantamento de IRI utilizando a barra laser. E para a função de transferência, a gente utilizou os dados de 12 trechos experimentais da região aqui do estado do Rio Grande do Sul, 2 da Avenida Elvio Basso, 5 trechos da BR-116 da cidade de Pelotas e 5 trechos da BR-116 aqui de Barra do Ribeiro. Por que 5 trechos? Porque a gente tinha ali 3 trechos experimentais, mas como tem pista interna e pista externa, a gente considerou, então, pista externa um trecho, pista interna o outro trecho, né? Só que a pista interna do segmento 2 aqui de Pelotas e a pista interna do segmento A de Barra do Ribeiro, a gente não acrescentou porque não houve trincamento até então. Então, a gente não acrescentou na função de transferência. Para atualizar a função de transferências, a gente utilizou a metodologia de Fritz em outros 2019, utilizando os dados de fadiga, tração por compressão diametral e os levantamentos de defeito de campo. Então, partindo para os resultados. Inicialmente, a gente fez em laboratório os ensaios de módulo de resiliência e resistência à tração, onde a gente conseguiu verificar que as misturas usina, elas apresentavam valores superiores às misturas feitas, replicadas em laboratório. A gente acredita que essas misturas usina, elas tiveram valores maiores devido à rigidez do material por causa do seu envelhecimento, né? Pacheco, 2024, em seu estudo, ele verificou, ele extraiu esses ligantes dessas misturas da usina e comparou com ligantes virgens que foram coletados lá no dia da execução dos trechos.
e ele verificou que houve um aumento no parâmetro do módulo de cisalhamento dinâmico desses ligantes extraídos dessas misturas. Como exemplo, a gente tem o CAP 5070, que chegou a aumentar esse parâmetro em 133,9%, dando maior rigidez para o material, então. Custódio 2022, no seu trabalho, ele avaliou misturas com 5070, tanto da usina quanto replicadas em laboratório, e eles viram que essas misturas, elas são bem compatíveis uma com a outra, resultados muito próximos e, às vezes, até a mistura de laboratório ligeiramente superior. Então, aqui a gente pôde ver que houve um certo envelhecimento do material. No ensaio de flow number, que é um ensaio de aceitação que a gente tem da metodologia do Medina, a gente conseguiu verificar que as misturas feitas com CAP 5070, elas foram classificadas na classe 2, enquanto as misturas feitas com os ligantes modificados, o AMP 6085 na classe 4 e o AMP 5575 na classe 3. Como os nossos trechos experimentais eles estão em um local em que o N de projeto foi de 8,1 vezes 10 na 7, e as condições de tráfego são consideradas normais, a gente poderia, então, utilizar nos trechos experimentais, por essa classificação, ou as misturas com os ligantes modificados. A única que a gente não conseguiria utilizar, então, eram as misturas com CAP 5070, que elas não seriam adequadas para as condições onde foram inseridas os nossos trechos experimentais. No ensaio de módulo de resiliência, então, a gente consegue verificar que a mistura com CAP 5070 da usina, ela apresentou maior rigidez nas temperaturas mais baixas em relação às outras duas misturas. Isso nos mostra uma tendência ao trincamento térmico e à fadiga desse material, tá? Enquanto as outras misturas, elas foram bem semelhantes. Já as misturas de laboratório que a gente tem aqui, elas foram bem semelhantes entre elas, então a gente já não consegue ter uma ideia do possível comportamento que poderia ter essas misturas. Então, o principal que a gente queria avaliar, então, que era a resistência à fadiga dos materiais, o primeiro ensaio que a gente tem é o ensaio de fadiga à tração por compressão diametral. Nesse ensaio, a gente já vê que os resultados da mistura com CAP 5070 tem pior comportamento em relação à fadiga do que as outras misturas, enquanto a mistura com o AMP 6085 apresentou o melhor comportamento. A gente verifica também que as misturas do laboratório, elas foram melhores do que as misturas usina. E a mistura com CAP 5070 e 6085, elas ficaram bem próximas entre si aqui. Então, se a gente pegar a mistura usina e mistura laboratório, elas ficaram relativamente próximas. Outra forma de a gente avaliar a fadiga, então, é através do fator de fadiga da mistura. E nesse gráfico, a gente consegue verificar que a mistura com CAP 5070 do laboratório, ela ficou bem próxima da classe 3, enquanto as outras misturas, elas estão mais superiores aqui. Claro, todas estão classificadas na classe 4, mas essa aqui bem próxima da classe 3. A que apresentou o maior fator de fadiga de mistura foi a mistura do laboratório com a MP 6085. No ensaio de fadiga, tração, compressão, a gente já vê nas curvas de Wöhler aqui que as misturas do laboratório, elas apresentaram um maior desempenho do que as misturas da usina, com destaque para a mistura do laboratório do MP 6085, que teve um desempenho bem superior em relação às outras. A gente vê também uma inclinação um pouquinho menor da mistura com CAP 5070 da usina, o que fez com que ela tivesse uma classificação um pouco melhor do que a mistura com a MP 5575. Além disso, a gente tem a curva C versus S aqui, que nos mostra que a mistura com CAP 5070 teve uma maior perda de integridade e maior acúmulo de dano em relação às outras. A mistura com o MP 685, ela teve uma perda de integridade inicial, mas ela se manteve quase constante não, um pouco menos declividade em relação ao longo do tempo aqui.
Então, ela teve também um rompimento mais tardio, as misturas com a MP6085 em relação às outras misturas. Já a mistura com a MP5575, ela rompeu bem mais cedo do que as outras misturas. Na curva GR por NF, que é a energia de pseudodeformação pelo número de solicitações aqui, a gente verifica também que, mais uma vez, a mistura com o MP6085 teve o melhor desempenho, enquanto a mistura com o 5575 teve um desempenho um pouco inferior. A gente vê também que as misturas que foram aplicadas em campo com o CAP 5070 e 6085 ficaram bem próximas. Com os levantamentos de campo, então, a gente tem, primeiro com simulador, o afundamento em trilha de roda, onde o trecho do segmento B teve um desempenho inferior em relação aos outros segmentos, né? A gente vê que o segmento C, ele foi o que apresentou o menor afundamento, mas, claro, ele tem uma espessura bem superior em relação aos outros, né? O que nos surpreendeu um pouco foi o segmento B ter um afundamento de trilha de roda maior. E a gente vê também que no ensaio de deflexão com a viga Benkelman, a gente também encontra deflexões maiores no segmento B. Eu vou explicar mais à frente ali o porquê que a gente acha que isso aconteceu, porquê que eu acho que isso aconteceu. Então, a gente tem deflexões maiores no segmento B e deflexões aqui, finais bem próximas entre o A e o C, com uma ligeira deflexão maior no segmento A. Claro, isso tudo porque a espessura do segmento A e B são um pouquinho menores, né? Mas a gente vê que houve um aumento aqui nessas deflexões, justamente quando houve um aumento na área trincada também. Então, falando da área trincada, já que eu mencionei ela, o segmento B, com o uso do HVS, ele necessitou de uma menor solicitação, menor número de solicitações do que os outros trechos para ter o trincamento. Então, o que a gente via lá em laboratório, que a mistura aplicada no segmento B, que é o 6085, apresentava um bom desempenho, no campo, nessa solicitação com HVS, ela não teve esse comportamento, né? Então, ela apresentou aqui um número de solicitações menor para ter um trincamento, enquanto o segmento A, que a gente não esperava, ele demandou um número de solicitações bem maior do que os outros trechos, inclusive em relação ao segmento C, que tem uma espessura maior de revestimento. Os pontos, então, que a gente levantou para isso ter acontecido. Primeiro ponto, lá em relação ao segmento B, a gente vê que houve uma umidade nas camadas inferiores naquele segmento. Então, quando terminou a execução com o HVS da solicitação, foi aberto trincheiras e verificou-se que o segmento B apresentava maior umidade do que os outros trechos. E aí a gente percebeu que, como ele estava ali numa seção em corte, havia bastante umidade nas sarjetas laterais ali dos acostamentos e no canteiro central. Além disso, voltar aqui nesse gráfico, no segmento A, a gente vê que a temperatura, quando foi solicitado o pavimento pelo HVS, foi em períodos quentes que a gente tem aqui do ano na região sul. Então, foi período de março, abril, que são temperaturas maiores. Então, aqui eu tenho as temperaturas médias desses períodos de solicitação. A gente vê que ele realmente começou a crescer o trincamento quando as temperaturas caíram, ficaram aqui abaixo de 20 graus. Enquanto no segmento B e C, as solicitações ocorreram justamente em períodos mais frios do ano. Isso colaborou para acelerar o processo de trincamento aqui nesses trechos e deixar mais tardio o processo de trincamento no segmento A. Falando, então, dos resultados que a gente obteve com a solicitação do tráfego real. Primeira coisa que a gente fez foi a retroanálise com os dados obtidos pelo FWD. E aí, a gente verificou que para as misturas feitas, então, para os revestimentos, a gente teve valores mais altos aqui do Medina, pelo processo do Medina, do que pelo LVCD, justamente por causa da metodologia. Enquanto o Medina, ele considera apenas as camadas entre misturas asfálticas aderidas, o LVCD, ele considera todas as camadas aderidas.
Então, isso colabora também para reduzir um pouquinho dos valores de módulo, né? A gente comparando esses valores de retroanálise com o que a gente obteve no laboratório, por exemplo, esses valores ficaram aqui no Medina em torno de 7.000, 7.800. E no laboratório a gente conseguiu esses valores para as misturas usina, do CAP 5070 e 6085. Então, foram bem semelhantes. Já o 5575 ficou mais próximo dos dados obtidos aqui pelo LVCD, que ficou em torno ali de 6.000 MPa. Falando das camadas inferiores, então, a gente teve na subbase valores mais altos aqui, de módulo de resiliência, o que me assustou inicialmente, né? Mas a gente consegue encontrar esses valores na literatura, então são valores que foram relativamente aceitáveis, né? Principalmente pela metodologia do Medina, aqui, que ficaram mais altas. O que realmente me chamou a atenção foi os valores da camada de subleito. Esse, sim, teve valores mais altos. Mas daí, conversando com os colegas aqui, a Pascoal, por exemplo, que fez estudos com material de subleito, a gente já encontrou valores próximos a esses, mas, mesmo assim, são valores considerados relativamente altos. Porém, os únicos valores que a gente utilizou das retroanálises para as nossas simulações foi os valores da subbase, porque do subleito, da base, do revestimento, a gente utilizou os parâmetros do laboratório. Para o afundamento em trilha de roda, então, mais uma vez, a gente vê que o segmento B apresentou os maiores valores de afundamento em trilha de roda, né, na pista externa, porque nas pistas internas aqui a gente ainda tem uma solicitação muito baixa, a gente tem aproximadamente 6,5% das solicitações da pista externa, então as deflexões ainda estão baixas, né? Mas avaliando as pistas externas, a gente vê que, mais uma vez, o segmento B apresentou maiores afundamentos em trilha de roda, seguido do segmento A, e, por fim, o segmento C. Justamente o segmento C tem espessura maior, então teve um menor afundamento. A gente conseguiu achar valores de até 19 milímetros de afundamento no segmento B, então isso já nos dá indício de que deveria haver uma intervenção ali por causa desse afundamento bem mais alto, né? E a gente encontrou valores em praticamente 100% dos pontos avaliados. Então, é bem representativo esse afundamento nesse segmento. Com relação ao IRI, né, a gente, mais uma vez, verificou nas pistas externas aqui, que o segmento B teve maiores valores de IRI, de irregularidade longitudinal, seguido do segmento A, e a gente vê que esse valor de IRI, ele aumentou justamente com o aumento do trincamento, o que também foi constatado por Bueno, 2019, na sua tese. Ele verificou que, com o aumento de trincamento, há uma tendência de aumento da irregularidade longitudinal. Com relação à porcentagem de área trincada, a gente encontrou, mais uma vez, no segmento B, um número de solicitações menor para a porcentagem de área trincada. Então, mais uma vez, a gente viu lá no HVS que isso aconteceu, e com o tráfego real isso também aconteceu. Então, foi compatível as duas coisas, né? A gente avaliou tanto pela norma DENIT 433 quanto pela norma DENIT 007. E a gente verifica, então, que pela 433 a gente tem um aumento de área trincada um pouquinho maior em relação à norma 007. Então, acontece um pouco antes desse trincamento. Isso foi verificado no trabalho de Nunes Ramos e outros 2024. Tá? Ela avaliou esse comparativo entre as duas metodologias e realmente isso acontece. Então, o segmento B com trincamento maior do que o segmento A e C, e justamente o segmento C apresenta um trincamento menor por causa da espessura de sua camada bem superior em relação às outras, né? 3 vezes maior em relação às outras. Nas simulações feitas pelo Medina, então, inicialmente, então, eu fiz uma análise do material, eu peguei todas as simulações com a mesma estrutura, substituindo apenas o tipo de material de revestimento que era empregado. Então, no revestimento, todas as camadas ficaram com 14 centímetros de espessura.
para aquele material. Eu peguei os 14 porque era a espessura de projeto, né? E aí a gente verifica que a mistura que teve o pior desempenho em relação à fadiga, previsão de desempenho em relação à fadiga, é a mistura com CAP 5070 do laboratório, enquanto a mistura com a MP 6085 da usina tem uma previsão de durabilidade maior do que as outras, o que a gente não viu realmente acontecendo na pista, né, no trecho experimental. Eu fiz também a análise da simulação com a estrutura implantada no campo. Então, segmento A e segmento B, com as espessuras aquelas que a gente tinha lá, de 5,7 para o segmento A e 5,3 para o segmento B, e as espessuras encontradas para o segmento C. A previsão era que o segmento A desse uma durabilidade inferior em relação às outras, né? Um desempenho inferior em relação às outras, o que não se confirmou, mas eu acredito que do segmento B não se confirmou por causa das camadas inferiores devido à umidade. A gente vê que a mistura do segmento A e B aplicadas em campo deveriam ser bem próximas ali, né? E o segmento C, ela tem um desempenho bem superior por causa da sua espessura, compatível, inclusive, com o determinado em projeto. No LVCD, eu também fiz essas análises. Inicialmente, a análise do material, né, avaliando o dano do material. Nessa análise de dano, então, eu verifiquei que a mistura com a MP 6085 ficaria bem próxima da 5070, né, as misturas aplicadas em campo, só que dessa vez a mistura com o ligante modificado ela teria um desempenho um pouquinho inferior, ela sofreria um maior dano do que as outras misturas, né? A gente vê aqui também que as misturas do laboratório elas teriam um desempenho melhor do que as misturas da usina. E para avaliar o que foi aplicado em campo, eu peguei novamente os danos obtidos no LVCD e apliquei na função de transferência de nascimento 2015, na função do nascimento de 2015. E aí a gente vê que nas estruturas que a gente tinha um revestimento inferior, a curva ela não ficou com esse comportamento normal, assim, mais esperado que a gente tem, ela fica um pouquinho mais distorcida. Mas, comparando os trechos, a gente verifica que as misturas com os ligantes AMP 6085 e 5070, elas ficariam bem próximas, enquanto no segmento C ela teria um desempenho superior. E, mais uma vez, as misturas laboratório melhor do que a usina. O que a gente pode acrescentar aqui é que não tem o gráfico da mistura do AMP 5575 de laboratório. A gente teve um problema no equipamento e a gente não conseguiu fazer esses ensaios, mas a gente está programado para realizar os ensaios, as misturas estão moldadas, então a gente vai realizar o ensaio de fadiga, tração, compressão da mistura do AMP 5575 moldadas em laboratório. Fazendo um comparativo, então, entre as metodologias. Eu vou começar com o segmento B, porque foi o que ficou mais próximo aqui, grande parte das curvas, né? A gente vê aqui que o que foi encontrado em campo, com as normas de NIT, e o que foi encontrado com o simulador de tráfego, HVS, ficou relativamente próximo. As simulações do Medina também ficaram bem próximas nesse trecho, em relação ao trincamento por fadiga. O que destoou um pouquinho foi as simulações com LVCD, onde a mistura do laboratório com esse ligante ficou bem superior, né, o desempenho dela, e a com da usina ficou, então, um pouquinho distorcida e um pouco inferior. No trecho do segmento A, a gente verifica que elas ficaram relativamente próximas, mas o que distou um pouquinho é o gráfico do HVS. Esse, ele mostrou, então, um desempenho um pouco mais superior do que a gente encontrou em campo com o tráfego real e com o que foi simulado no Medina, né? E, mais uma vez, o LVCD, então, com as curvas um pouquinho distorcidas aqui. No segmento C, a gente tem uma maior diferença entre o desempenho previsto
pelas simulações, né, principalmente do Medina, em relação ao que está acontecendo em campo e o que foi verificado com o HVS. O HVS mostrando uma previsão um pouquinho inferior, em campo ela está dando uma previsão maior, e o Medina ele mostra uma previsão de desempenho bem próximo ao que a gente tem no projeto, ou previsto no projeto, né? Só que está um pouquinho superior, um pouco superior em relação ao que realmente está acontecendo. Na função de transferência, então, inicialmente, eu acrescentei todos os pontos que a gente tinha dos trechos aqui da região sul, né, do Rio Grande do Sul, acrescentei aos pontos originais da calibração do Medina, e a gente vê que o ponto SQ43D da calibração original, visualmente ele já está bem fora da nossa linha de tendência que a gente tem aqui. Então, esse ponto automaticamente foi retirado da função. Tá? Eu acrescentei aqui também os 3 pontos do HVS, obtidos pelo HVS, né? Só que eles não foram acrescentados na função de transferência, justamente porque a gente tinha pontos um pouquinho menores, né? Quando eu acrescentei isso, a gente verificou que o valor de R quadrado aqui ficou relativamente baixo, de 0,46. Então, eu utilizei a metodologia do erro quadrado médio para retirar pontos que ficassem com um valor de erro muito alto. A gente definiu, então, o valor de erro quadrado médio de, no máximo, 10%. Então, todos os valores que estavam acima desses 10% eram removidos da função de transferência. Com isso, a gente encontrou essa função de transferência apresentada aqui para vocês, tá? Com os pontos removidos, tanto da UFSM quanto da função da calibração original, e, mais uma vez, apresentando aqui os valores de HVS. Vale ressaltar que, se a gente utiliza essa metodologia do R quadrado médio para remover os pontos, os pontos aqui do HVS seriam removidos, porque eles ficaram com um erro quadrado maior do que esses 10%. Tá? Então, eu encontrei para essa função de transferência esses coeficientes, né? Eles ficaram bem próximos dos coeficientes de Fritz em 2019. Fritzen, por exemplo, encontrou aqui para o C1 1993,7, o meu deu 1935,07. Para o C2, Fritz encontrou 0,3737, eu encontrei 0,3522. E o nosso erro quadrado aqui ficou em 0,85, bem próximo do Fritzen, que foi de 0,87. Então, tá, eles ficaram próximos, mas a principal vantagem que a gente tem aqui é a gente poder acrescentar trechos fora daqueles trechos que foram implantados na função de transferência original do Medina, né, lá basicamente da Ilha do Fundão. A gente conseguiu acrescentar esses trechos da região sul, aqui então, do Rio Grande do Sul, e a gente teve valores bem próximos. E apesar de ter valores bem próximos, eu fiz um comparativo da função que eu estou propondo, né, a atualização da função para a função do Medina e os levantamentos de campo, tanto pelo LVCD, desculpa, pelo HVS, quanto pelo tráfego real. E a gente vê que, principalmente aqui no segmento C, a função, a previsão de desempenho pelo Medina, ela é bem superior ao que a gente tinha encontrado em campo. Já a nova função de transferência proposta, então, a atualização, ela fica mais compatível com o que vem acontecendo em campo com os levantamentos do tráfego real e fica um pouco mais próxima do que a gente encontrou com a HVS. No segmento A e no segmento B, a curva do Medina já mostrava um comportamento próximo do que vinha acontecendo. E a nova função de transferência também mostra que fica bem próximo do que realmente vem acontecendo. Então, seria uma vantagem a gente utilizar essa nova função de transferência atualizada. Com relação às conclusões, então, eu dividi as minhas conclusões por cada etapa de realização dos trabalhos. Então, inicialmente, os resultados laboratoriais, seguindo a metodologia do Medina, a gente encontrou que o MP685
apresentou melhor comportamento à fadiga, tendo melhores valores de vida de fadiga e menor inclinação da curva de trincamento. O CAP 5070 apresentou o menor valor de FFM e as misturas usina do MP 5575 exibiu a maior inclinação da curva de fadiga. Isso já indica, então, um pior comportamento à fadiga desses dois materiais. Na metodologia do modelo SVCD, mais uma vez a gente vê que a MP 685 apresentou as maiores resistências ao dano acumulado, com menores valores de pseudodeformação e maiores ciclos até o dano final, né? E as misturas com CAP 5070 e o MP 5575 apresentaram a maior suscetibilidade ao dano. A gente verificou também que as misturas LAB apresentaram um comportamento de fadiga superior às misturas usina, tanto pela metodologia do Medina, quanto pelo modelo SVCD, para essas misturas que a gente estudou nesse trabalho. Com relação às conclusões de campo, então, a gente conclui que, apesar da mistura com a MP 685 apresentar o melhor comportamento laboratorial, isso não se refletiu em campo, principalmente no segmento B, né, que foi verificado tanto pelo HVS quanto pelo tráfego real. O que a gente acha que pode ter levado a isso, né? As conclusões que a gente chegou que pode ter levado a isso é a implantação do segmento em uma seção de corte, com uma drenagem insuficiente, uma drenagem que foi verificada tanto pelo excesso de umidade no canteiro central, nas bordas do acostamento, e também quando a gente abriu a trincheira ali, e as temperaturas que influenciaram significativamente no baixo desempenho da mistura com a MP 6085. Então, eles foram solicitados pelo HVS em períodos mais frios, né, se comparado ao trecho do segmento A com CAP 5070, que foi solicitado em períodos mais quentes. Então, a temperatura influenciou bastante nesse comportamento. E também a redução da espessura dos revestimentos para acelerar o processo de trincamento, não estando de acordo, então, com a solicitação especificada no projeto, não foi uma estratégia muito boa, muito assertiva para análise do trincamento, porque influenciou negativamente a avaliação da durabilidade das misturas do segmento A e do segmento B. A gente vê também que com o uso do HVS no segmento A, construído com CAP 5070, foi o que demandou o maior número de solicitações para atingir o nosso valor de referência de 30% de área trincada, porém, com a solicitação do tráfego real, o segmento A teve um desempenho mais compatível, né, inferior ao segmento C, o que já era esperado devido à espessura do segmento C, né. E o segmento C, construído com os ligantes modificados, ele teve um desempenho intermediário com o uso do HVS, no entanto, um desempenho superior com a solicitação do tráfego real, justamente por causa da espessura maior e por ter utilizado os ligantes modificados. Comparando, então, as metodologias de uso do HVS com tráfego real, a gente conclui que, apesar dos valores absolutos em relação a eles serem diferentes, vamos dizer assim, a tendência de evolução do dano ao longo das solicitações, ela foi semelhante nos três segmentos. Então, a gente consegue utilizar o HVS para a sua previsão, para um comparativo de comportamento. Logo, não foi possível a gente encontrar um padrão de comportamento de trincamento com o uso do HVS. Isso já nos dá um indício de necessidade de definição de procedimentos para o uso do HVS, com padronização de carregamento, com critérios de avaliações mais específicos, e essa padronização é essencial para a gente poder utilizar o HVS com o mínimo de interferência relacionado a esses fatores. Comparando, então, Medina e LVCD, os resultados as conclusões que a gente encontrou. Então, as curvas geradas pelo programa Medina, elas apresentam maior proximidade com os resultados em campo,
do que com os danos encontrados com o LVCD. Só que o modelo LVCD, por sua vez, ele foi mais sensível à rigidez das camadas e ao tipo de ligante asfáltico, pois a gente verificou que as situações em que teve espessuras menores e misturas com ligantes envelhecidos, ou sem modificadores, por exemplo, as curvas de evolução de trinca, elas, obtidas na metodologia de nascimento, elas exibiram uma certa distorção ali. E a análise integrada entre as 4 abordagens, HVS, tráfego real, Medina e LVCD, permitiu verificar que, embora exista algumas variações nos valores estimados, há uma coerência na análise de desempenho entre os segmentos experimentais. Com relação à função de transferência, então, foi possível a gente atualizar a função de transferência do programa Medina, com base nas características locais do estado do Rio Grande do Sul, e essa nova função de transferência apresentou um melhor desempenho da estimativa de área trincada para os segmentos avaliados. A função de transferência atualizada também, ela mostrou boa capacidade de estimativa dos níveis de trincamento observados em campo, e os erros padrão de estimativa ficaram dentro dos limites aceitáveis. E a curva sigmoidal ajustada apresentou comportamento compatível com a evolução do dano real. E a inclusão desses novos trechos experimentais ampliou a representatividade na base de dados que a gente tem utilizadas no programa Medina, especialmente para a região sul do Brasil, que até então era pouco contemplada na função atual, né, onde a gente tinha apenas um segmento experimental. Bom, eu gostaria de agradecer, então, à Universidade Federal de Santa Maria, que me deu toda a minha graduação, pós-graduação, né, onde eu tive um crescimento profissional bastante grande, ao programa de pós-graduação em Engenharia Civil, ao Grupo GEPASV, com seus professores, meus colegas aí que foram fundamentais para a realização desse trabalho, ao DENIT e ao NB por possibilitar a execução desses trechos experimentais, de fazer uso do HVS, por financiar também a execução desse estudo, né, a bolsa de pesquisa que eu ganhei, e a Petrobras por permitir que a gente tenha os equipamentos que a gente tem hoje ali no laboratório para a realização dos ensaios deste trabalho. Obrigado, professor. Obrigado, Maurício, pela apresentação.